Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais com Jussiane Vieira e Cláudia Bear. Nesse podcast nós temos uma convidada muito especial, hein, Cláudia? Muito especial. Vai falar de coisas muito interessantes que você não costuma ver, só observar de longe, ouvir de longe. E essa convidada vem do exterior. Do exterior. Gente, nosso podcast Aqui Pode Mais. Tá chique, tá? Então, a nossa convidada de hoje é a minha filha querida, que eu amo muito, Priscila Bear Jorge, que é astrofísica, né? Fez a graduação em física, o mestrado em astronomia e está terminando agora o doutorado em astrofísica no Chile. E veio contar para a gente um pouquinho sobre essa área que para a gente é um mistério, né? Até conhecer um astrofísico, a gente estava falando sobre isso hoje, né? Quem conhece um astrofísico, né? Gente, eu estou conhecendo a astrofísica, né? A Priscila, e hoje vocês também vão ter o privilégio de conhecer a Priscila e o que ela estuda e sobre tantas coisas que não costumamos ouvir só no senso comum. E hoje nós vamos ouvir de uma cientista. Que chique! Vamos começar, Cláudia, perguntando algumas coisas? Vambora, Priscila. Então, é um prazer receber você aqui. Para a gente, assim, é uma satisfação enorme poder falar de um assunto, né, que não é comum e a gente tem, a gente tem essa oportunidade de estar divulgando um conhecimento que pode interessar muita gente, né, que de outra forma talvez não tivesse acesso a esse conhecimento. Bem-vinda, né, Priscila. Bem-vinda. Qual a sua idade para as pessoas conhecerem mais, né? Qual a sua idade? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou um pouquinho nervosa, mas eu espero saber e poder responder as perguntas, porque não é só porque eu sou trabalho com astrofísica e faço doutorado que eu sei tudo. Então vamos lá. Qual a sua idade? Porque ela parece um bebê. Qual a sua idade? Eu tenho 32 anos. Sou velha já. De jeito nenhum, Pri. E aí, assim, a gente estava querendo que você contasse um pouquinho, né, da sua trajetória, né, para chegar hoje nessa área aqui. O que levou você exatamente. A pensar em estudar coisas tão misteriosas? Literalmente das alturas. Bom, eu acho que desde que eu era criança, a mamãe e o meu pai tiveram um papel muito importante nisso, porque a gente, desde criança, via muito filme de ficção científica. Eu tenho muita memória afetiva da gente vendo Star Wars juntos. E meu pai também sempre adorou esse tipo de tema. Aí a gente via documentário do Discovery Channel. Então, a partir daí eu já fui tendo muita curiosidade. Eu lembro de Volta para o Futuro também. Eu via o cientista e ficava sempre muito intrigada com todas essas coisas. E daí foi crescendo a curiosidade e a motivação. E aí eu decidi fazer física na faculdade. Aí eu fiz física na UERJ. E dentro da UERJ, durante a graduação, eu comecei a fazer iniciação científica. E aí, em uma das iniciações que eu fiz, eu encontrei essa área que eu trabalho até hoje, que é núcleo ativo de galáxia. E com esse professor, que foi maravilhoso. Fala o nome dele. O professor Ulisses Barres. Inclusive, no meu TCC, eu agradeci a ele e falei que se um dia eu realmente seguisse essa carreira, era graças a ele, aos ensinamentos dele, ao incentivo dele também, porque foi muito legal ter esse primeiro contato com ele. Foi aonde que você trabalhou? No CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisa Física, que é ali do lado da UFRJ de Botafogo, Praia Vermelha. E daí eu fui já um pouco mais direcionada, porque eu entrei na faculdade achando que ia ser um grande Discovery Channel. E aí foi decepção total, até muitos períodos depois que eu me entendi um pouco melhor ali.
E aí depois eu fiz mestrado no Observatório Nacional de Astronomia e agora eu faço doutorado no Chile, na PUC do Chile, em Santiago. E tem quanto tempo você está morando fora? Tem 5 anos já, mais ou menos. E como sair, né, para estudar fora, longe da família? Isso para as pessoas que também, né, sonham em fazer isso. Como É um desafio, com certeza é um desafio. E, na minha cabeça, por ser América Latina, eu achei que seria um desafio menor, mas acabou não sendo tão menor assim. Óbvio que tem o benefício de estar mais perto, então a passagem é mais barata, então dá para vir com um pouco mais frequência de quem, não sei, tá mais longe. Assim, primeiro que você não existe um desmame, né? Tipo, você vai e de repente tem que se virar. E tem que se virar em absolutamente todas as áreas, né? Todas as áreas, tipo, né? você tem que procurar uma casa, você tem que começar a cuidar de uma casa, você tem que começar a fazer as próprias compras. O social que muda totalmente. Muda totalmente A língua, a cultura, cultura. De tudo, o que foi mais difícil e o que foi mais fácil. Rapidinho. Social foi mais difícil e morar sozinha foi o mais fácil. Que legal. Eu né? gostei muito. Isso vai de personalidade, né? De cada pessoa, das necessidades. É. E agora, voltando para a sua área, nós sabemos que o universo, que tem muitas coisas para ser estudada. Qual a sua área específica? A minha área geral é extragaláctica e específica é buraco negro, que é AGN, né? É Active Galactic Nuclei. Núcleo ativo de galáxia. Você falou, no geral... Extragaláctica. Quais são as áreas da astrofísica, assim, né? Para as pessoas terem mais ou menos uma ideia. Tem as pessoas que estudam extragaláctica, que é tipo fora outras galáxias, além da nossa. Tem as pessoas que estudam a nossa galáxia. Tem pessoas que focam mais em estrelas e tem pessoas que focam mais em planetas. Então, assim... E tem os cosmólogos, que é assim, mais larga escala ainda, que é tipo a evolução do universo como um todo. Então, basicamente, assim, simplificando é isso. Gente, vocês observaram, né, assim como eu, que nós estamos diante de um gênio, né? Que maravilha! E você falou que assim, é específico o buraco negro, então é algo que as pessoas falam e que tem aquele mistério. Realmente é esse mistério. O que é o buraco negro? É um mistério. É um mistério, até porque, inclusive, para os cientistas é um mistério. Então, tem essa teoria que é a mais reproduzida hoje, que o buraco negro é o estágio final da morte de uma estrela. Então, uma estrela que é muito massiva, ela chega um momento que ela não tem mais energia para se sustentar. Então, o remanescente dela, depois dela se desprender das capas mais externas, vira o remanescente implode e vira um buraco negro. Você, assim, está explicando em português, mas eu sei que todas as aulas, todas as palestras, é tudo em inglês. Então, até para traduzir, para explicar para português, não é muito comum, né? Não é o seu habitual. O seu habitual é tudo em inglês, né? É o mais frequente, realmente, mas acho que não faz mais desconfortável. Talvez só faltem algumas palavras, às vezes. Foge. Então, Priscila, você pode explicar para a gente a relação, né, do AGN, que é o seu tema de estudo, com o buraco negro? Posso. Então, o AGN é, como eu falei, Active Galactic Nuclei, a sigla, né, a AGN. Então, é uma estrutura que o centro dele é o buraco negro supermassivo. Um pouco mais ao redor desse buraco negro tem um disco, que chama um disco de acreção, que é formado pelo material que está ali rodeando o buraco negro, que em algum momento vai ser integrado no buraco negro. Aí tem, mais externo ainda, tem um torus, que chama, que é uma região de poeira, que é um pouco mais fria, então consegue formar moléculas. E perpendicular ao buraco negro tem o jato, que é um feixe luminoso que sai
que sai das redondezas do buraco negro, e também tem umas regiões de linhas de emissão. Então, toda essa estrutura é o que se chama o núcleo ativo de galáxia, porque isso só acontece quando o buraco negro tem matéria o suficiente ali, não suficiente, quando tem matéria ali em volta para ativar o buraco negro e formar essa estrutura. Então, o buraco negro faz parte do AGN, mas não é o AGN. E como você falou, ativar. Então, existe o buraco negro ativo e não ativo. Como saber quando ele está ativo e não ativo? A nossa galáxia, por exemplo, tem um buraco negro supermassivo central, que é o Sagitários A. Então, o nosso buraco negro não está ativo, o que significa que ele, em algum momento, provavelmente já esteve ativo, ele já absorveu, ele já integrou toda a matéria que tinha ali em volta dele. Então, agora ele já não tem, no alcance que ele tem para absorver, ele já não tem mais nada que ele possa comer, entre aspas. Então, aí ele fica inativo. Se por alguma razão chegar uma matéria ali, ele vai se ativar. Se passar qualquer coisa ali, ele se ativa. E na observação, né, que vocês fazem, como você percebe que ele está ativo e não ativo? Qual a diferença que dá de um para o outro? Quando ele não está ativo, a gente vê só o principal que a gente consegue ver são as estrelas da galáxia. O que domina é a galáxia. Mas quando está ativo, o que domina é o buraco, é o AGN, essa luz que sai dele, que é muito legal. mais forte que assim. Que tudo. Exatamente, que ofusca a galáxia. Que interessante. E que a escala do jato também, o jato é tipo muito maior do que a galáxia. Então tipo, o AGN domina e a galáxia. Para vocês que estão estudando, para vocês que estão estudando, observando, então acho que fica aquela curiosidade ainda maior. O que está acontecendo aí? Exatamente. O que está acontecendo aí? Muito legal. Porque é um fenômeno muito forte, né? Que pode. Como assim um fenômeno tem tanta energia a ponto de ofuscar uma galáxia inteira? Deve ser lindo observar. Muito. E você já você costuma ir observar esses fenômenos? Como é que é? Através de quê? Telescópio. Como vocês veem? Através de quais dados? Existem muitos telescópios e cada telescópio pode ter uma visão diferente. Então, tem telescópio, satélite normalmente, de raio-x. E aí o satélite tem a visão de raio-x e vai ver um lado, tipo, vai ter uma perspectiva da galáxia. Se a gente pega um telescópio óptico, que é na nossa visão também, da luz visível, a mesma coisa que a gente vê, ele vai ter outra perspectiva do que é... ele vai visualizar Cada um tem sua coisa. perspectiva, exatamente. É tipo a lente, né? Sei lá, a gente bota uma lente e vê uma coisa, bota outra e vê outra. Os do nosso trabalho, a gente trabalha com a luz óptica, que é a mesma que a gente vê. Eu não fui observar para o meu próprio trabalho na primeira vez que eu fui. Eu fui observar para um colaborador do meu orientador. O que foi muito legal, porque foi a primeira experiência que eu tive. E da segunda vez que eu fui observar para um trabalho paralelo, tipo, para um trabalho um projeto menor, tipo um side project, assim, tipo, menor, que também faz parte da nossa tese, mas não é o principal. Assim, então, as observações não são o básico do seu trabalho. Não. Seu trabalho, como é que você obtém, então, as informações, os dados? São informações que já foram feitas, e aí essas informações já estão num servidor, e a gente pode pedir essas informações e a gente tem acesso no nosso próprio computador. E dependendo de que telescópio você quer usar, qualquer um pode chegar lá no site do telescópio e pegar os dados e fazer o que quiser com eles. Chama os dados tipo, arquivados, archival data, que chama. Mas eles estão sendo atualizados e você tem acesso a esses dados atualizados ou são dados passados? Os dois.
Ah, que bacana. Os dois, Tanto que, de tanto em tanto, eu tenho que baixar de novo os dados, porque já tem mais, não sei, 1 ano de observação e a gente quer ver se alguma coisa mudou e tal, e dar continuidade para os dados. E é algo muito lento? Vocês têm uma expectativa assim, nessa pesquisa? Imagina, né? Supõe, hipótese do que pode acontecer, do que pode encontrar, de se dedicar tanto. Ah, gente, eu queria que eu descobrisse isso, eu queria que eu pudesse ver. Você tem alguma expectativa assim de quê? Se puder Sim. passar, né? Eu acho que sim, tem uma expectativa. Eu acho que, inclusive, um pouco dessa rixa acadêmica, eu acho que é um pouco disso. Porque, de repente, você tem uma amostra de dados que você vê tanto valor que você pensa, eu tenho muita expectativa de encontrar alguma coisa interessante específica, ou talvez não tão específica nisso. E aí, de repente, se você tem o privilégio de ter isso antes, beleza. Se não, todo mundo pode estar fazendo isso junto com você. Então, eu acho que daí veio um pouco essa rixa assim, acadêmica de todo mundo tá um pouco com essa expectativa se você acha que o dado que você tem na mão é especial de alguma forma. Tem muita informação valiosa ali. Muito legal. E essas informações vêm de onde, Prido? Do telescópio. Vem direto do telescópio para o seu computador? Tem um site. E aí você acessa, do seu computador, acessa o site. Uhum. Interessante. E qual é o tema, Priscila, do seu doutorado, né? O seu tema de trabalho? A minha pesquisa é sobre variabilidade da luz que está em volta do buraco negro, dessa matéria que está ali na rede do peixe, não sei, tipo, que em algum momento vai cair ali no buraco negro, mas ainda não caiu. Então, quando a gente observa por um período longo, a gente consegue ver que essa luz ela varia. E por que ela varia não é tão claro, não é tão óbvio. Então, a ideia é, tipo, a gente monitora essa variabilidade e vê se essa variabilidade tem relação, por exemplo, com a massa do buraco negro. Então, a gente tem 600 AGNs. E aí, um tem uma massa maior, outra menor, e a gente vê. Essa variabilidade tem a ver com a massa? Tem a ver com a velocidade que a matéria está caindo ali nele? E aí, a gente tenta entender também, dar algum padrão para como varia isso, porque é algo que não é previsível. A gente chama de um processo estocástico, que a gente não consegue prever o que vai acontecer. Por que o Chile, né? Por que você foi para o Chile? Por que você está lá no Chile? Por que o Chile tem de especial nessa área? O Chile tem... Primeiro que ele é o host, ele hospeda muitos telescópios no norte, no deserto. Quantos? Não sei, mas muitos. Porque cada lugar tem vários. Então, tem La Silla. La Silla tem, não sei, eu consigo pensar agora em uns 4, pelo menos. E tem outros. Aí tem La Campana. La Campana já tem outros que eu nunca fui. Tem o LSST, que agora tá famosíssimo, que tá super promissor. E por que esse, né, telescópio é promissor, Priscila? Porque ele promete mapear o céu e ter mais tempo de observação em cada área do céu. Então, quanto mais tempo você fica, mais luz você recebe. É tipo o nosso olho, né? A gente vai no breu total, a gente vai sendo exposto à luz do breu total e daqui a pouco a gente consegue enxergar um pouquinho mais. E quanto mais no breu a gente ficar, melhor a gente vai conseguir enxergar. É a mesma coisa do telescópio. Se ele ficar apontando para um lugar só, ele vai recebendo cada vez mais e mais luz. Então, ele vai conseguindo pegar cada vez mais informação de mais objetos. Uhum. Mas, então, o Chile é bom porque tem muitos telescópios. Agora, e por que ele tem tantos telescópios? Porque, primeiro que ele no norte é deserto. Então, o clima já é favorável. Porque se é deserto, é mais seco, então não vai ter tanta nuvem, não vai ter tanta chuva. Então, a influência climática é muito importante.
Segundo, que está nas montanhas. Então, tem essa distância do telescópio até o céu. Porque chama, tipo, air mass. Porque você quer diminuir o quanto de ar tem entre a observação e o seu objeto de observação. Então, quanto mais no alto, melhor. Por isso que normalmente vai nas montanhas. E como já é bem isolado, também não tem poluição luminosa. Então, o ideal é um lugar seco, sem tanto vento, idealmente, sem vento, idealmente, e alto. E o Chile dá check em todas as categorias. Além do Chile, tem outros lugares tão bons quanto no mundo? Ou o Chile é dos que mais se destaca? O Chile é dos que mais se destaca, mas se tem tão bom quanto, eu não sei avaliar. Eu sei que tem em outros lugares, mas eu não avalio a qualidade dos observatórios. Ô, Priscila, se tratando assim de todas as áreas da sua vida, tanto da pesquisa, como de vida, como de aprendizado, o que você falaria que foi de melhor que aconteceu para você? Alguma descoberta, alguma amizade que você fez? Nossa, essa pergunta é difícil. Porque em 5 anos acontece muita coisa. Tem que escolher uma. É difícil, escolha uma e joga essa uma aí. Tá. Pode ser 2? Pode. Tá. Pode, tem 2 aqui, como se fosse uma para mim e uma para a Cláudia. Pode falar as 2. Que legal, 2 coisas boas, que bom. Tem mais, eu poderia Então citar pode mais. escolher 2. Eu acho que a maturidade acadêmica que o meu orientador me ajuda, me incentiva muito a ter. Fala o nome dele, né? Professor Franz Bauer. Manda, né, uma mensagem. Olha para a câmera ali e fala o nome dele. Que vai que... Manda uma mensagem. Ele não fala português. Então fala em inglês, aí ele vai saber. E qual a outra pessoa? Outra pessoa? Outra coisa. A outra coisa é as pessoas. As pessoas que, depois de muita dificuldade, me acolheram, sabe? As pessoas que quando você faz um filtro de todas as pessoas que te fazem mal, as pessoas que te fazem bem são poucas, mas são muito especiais. É isso aí. O que torna as pessoas especiais são justamente as outras que te fazem mal. Aí você percebe que existe pessoas boas. Né? E demorou para eu achar, mas eu achei. Que bom. Que coisa boa, graças a Deus. Qual a sua expectativa para o futuro, quando acabar esse seu pós-doutorado? Doutorado. O seu doutorado, o que você pretende fazer, se vai continuar no Chile, se vai para outro país, se vem para o Brasil. Então, conta aí sua perspectiva do futuro. É um pouco difícil ter perspectiva, assim, botar expectativa, botar sonho, porque a vida acadêmica, ela te faz migrar muito de um lugar para o outro. Especialmente nessa área, né? Sim. E também você fica refém da oportunidade do momento. Sim. Então, se eu tivesse terminado o doutorado há 1 ano atrás, teriam umas oportunidades. Daqui a outro ano, vão ser outras oportunidades em outros lugares. Então, eu acho que ter muita expectativa sobre uma coisa específica é perigoso. Mas, assim, se você pudesse dizer, poxa, quando for o meu tempo, no meu momento, eu gostaria de ir para tal lugar, eu gostaria de ficar aqui. Sem compromisso. Sem compromisso. Se eu pudesse mexer todos os palitinhos para ser o ideal, eu gostaria de conseguir trabalhar pelo menos um pós-doutorado, que também é um tempo limitado, né? Sim. No mesmo lugar que eu fiz intercâmbio, em Nápoles. Porque lá também tem uma professora maravilhosa, que foi uma dessas pessoas que me deram a mãozinha, assim, quando eu estava péssima no Chile. E ela é de lá e voltou para trabalhar lá. E o grupo de pesquisa deles é maravilhoso, os alunos são maravilhosos. E como a universidade... Nápoles tem um pouco a ver com o Rio. E a universidade é pública, então também me lembrou muito a minha experiência na UERJ, que tudo é meio
velho. E eu gosto, porque afeto, memória afetiva. Que legal. E você falou que quem inspirou você, né, a fazer foi seu pai, sua mãe, mas assim, na vida escolar, ou acadêmica, o professor que mais inspirou você a continuar? Tem algum? Se tiver mais de um, também pode falar, tá liberada. Não sei, porque colégio eu não me conectava. Faculdade, não durante a graduação. Porque eu sofri muito na graduação, era um ambiente muito machista. Então, as professoras, eu não tinha contato, elas estavam sempre meio cheias, com muita coisa, muito aluno também. Então, é difícil. E eu também não tenho tantos amigos da graduação. Eu tenho, não sei, eu conto nos dedos, sabe? Algum professor que inspirou, assim, que fizesse com que você tivesse vontade de seguir essa área? Só o da iniciação científica, que não era da minha faculdade, ele era de outro instituto. Sim. Então, ele, com certeza, ele foi um grande fator para o meu percurso acadêmico, para a minha trajetória. Vendo ela falar assim, ver que a memória afetiva, que pessoas e que o social é muito importante para a pessoa seguir, né? Que faz toda a diferença, é aquele apoio, acolhimento. Isso é muito importante. Pois é. Porque eu acho que muita gente desiste também por causa desse ambiente rígido, árido, de muito ego também. Eu no mestrado, a mamãe lembra, o meu professor no mestrado foi bem ruim. Eu tive uma experiência bem desagradável no mestrado. E eu estava a ponto de desistir. Eu só não desisti porque eu já tinha feito a interseção com o doutorado. Mas acho que se eu não tivesse já no doutorado, eu largava de mão. E que bom que você não desistiu e pôde conhecer outras pessoas agradáveis. E que você tinha até mais pessoas para falar dela. Posso falar duas? Posso falar mais? Que bom. Como você diria para as pessoas o que é astrofísica? Dá para falar assim, de uma forma simples, né, para as pessoas entenderem? Sim, dá. É o estudo dos elementos do céu. Você pode... Do universo, né? Mais que do céu. Do universo, que tem diversas áreas possíveis e que tem uma descrição física, porque são coisas da natureza. Então, baseado na física, você consegue descrever muitas coisas no universo. O que você diria para jovens como você, que têm intenção, né, de conhecer mais essa área, né, que a gente não estuda no ensino fundamental, nem médio, né, então é uma área desconhecida, né, para jovens. O que você diria? Principalmente mulheres, você falou que é um meio muito machista, né? A astronomia é bem menos que a física. E principalmente hoje no Chile tem bastante engajamento para igualar os gêneros. Mas na física eu acho que ainda é duro. Mas o que você diria, então, para essas jovens, né? Principalmente para as meninas. Vamos lá, para as meninas. Vendo, né, uma astrofísica e, de repente, nunca pensaram nisso e começam a sonhar. Eu diria... primeiro, para pesquisar sobre, porque, às vezes... Eu digo por experiência própria, você vai cheia de expectativa e acaba se frustrando. E isso é um fator grande de índice de desistência da área, eu acho. Expectativas da faculdade, da graduação, de ser do curso, agradável. Do processo. Porque o processo árido, né? Não é tão fácil. Então, já ir com essa cabeça, sabe? Já ir com assim... pra luta, já ir, sabe, com a armadura posta. Pra guerra, porque você chegar preparado é completamente diferente do que você chegar completamente despreparado. E diria também para procurar os institutos de pesquisa perto. Uma coisa que eu fiz na graduação
foi para as minhas iniciações científicas, eu batia na porta dos professores e perguntavam o que eles estavam trabalhando. Porque eu estava querendo trabalhar com alguma coisa, eu não sabia quem fazia o quê. Então, não sei, de repente chamar os pais, assim, tentar entrar em contato com os estudantes, que normalmente são mais abertos. E é isso, acho que é procurar informação e Garra, forte, assim. garra. E preparada. Depois dessa pergunta, vamos começar agora o pode ou não pode, que eu acho que é bem relevante diante do que ela falou. Você estudando assim coisas tão importantes, né, do universo, do buraco negro, uma cientista que pesquisa coisas tão relevantes. Você falou sobre pessoas assim que às vezes são vaidosos, né, por conhecer tantas coisas, mas falando do psicológico, uma pessoa que é astrofísica, ela pode ou não pode fazer terapia? Deve. Pode e deve. Nessa área da astrofísica, Priscila, você acha que a pessoa, por exemplo, precisa abdicar da vida para se dedicar só aos estudos ou também tem direito a brincar, a se divertir, a montar quebra-cabeça? Pode ou não é pode? essa área? Pode ou não pode? Pode, mas como é isso, né? Como é uma área assim bem rígida, assim, quase se rebelar contra o sistema, mas eu acho que o caminho é por aí mesmo, porque eu acho que com as gerações a gente tá se desgarrando um pouco dessa ideia do não pode mais fazer nada, fim de semana é de trabalho e acabou a vida. Então você tem aquele momento da caixinha do nada, a caixinha de rir de uma bobagem, apesar de ver tantas coisas sérias, né? Então pode. Pode, com certeza. Eu e a Jennifer, a minha amiga do doutorado, que é uma dessas pérolas que eu encontrei, a gente fica montando quebra-cabeça na nossa sala. Depois das horas de trabalho. Eu acho que não é mais do pode ou não pode, mas surgiu uma pergunta aqui. Como cientista, pesquisa muito, então, assim, é tudo que vê, né? Só o que eu vejo. Mas você percebeu se isso você trouxe, assim, para a sua vida, assim, de ficar rígida, não ir muito no senso comum, né? Que é o nosso dia a dia. Como você pesquisa, não, só o que eu vejo, você tem coisas que você acredita, o que fala assim do senso comum, ou não, você conseguiu ficar assim na vida mesmo, assim, saindo do momento de pesquisa e na sua vida, você continua assim também ou não? Eu acho que é difícil separar. Eu acho que uma coisa acaba influenciando a outra, assim. Eu acho que a gente acaba... Fica mais razão, né? Eu acho que a gente acaba ficando mais cética às coisas, acaba assim... Se não tem uma resposta, não significa sim nem não. Significa que só não tem resposta. Então, fica tudo um pouco mais misterioso, quase. Porque é isso, a gente precisa de uma resposta mais concreta para daí desenvolver. Senão, não tem como argumentar, não tem como... E você percebe que essa sua área deixou você mais assim ou você já era assim? Eu acho que deixa mais assim. Deixa mais assim, como você falou, eu acho que também faz a gente questionar mais, no geral, assim, né? Não só na área, porque isso faz parte desse amadurecimento acadêmico que eu estava falando, a ideia da gente se tornar mais madura academicamente é a gente ter essa habilidade de questionar os artigos, as pessoas, se elas estão num caminho que para você faz sentido ou não. Então, acho que sim, acho que é natural que você absorva um pouco disso para a vida pessoal. Tem mais alguma pergunta, Cláudia? Tem uma pergunta que por exemplo, né, vocês estão buscando dados, né? Não tem nada pronto para vocês, né, para os cientistas nessa área.
E quando não encontram esses dados, como é que é lidar com essa frustração de não encontrar os dados, né, que vocês estão buscando, essa regularidade? Os resultados, né? Isso. Como é que é essa frustração, essa questão? É difícil de administrar. Então, acho que tem 2 caminhos que você pode escolher. Ou você fica batendo na mesma tecla e falando, eu não tô achando porque falta X, Y, Z, ou porque eu fiz o A errado. Então, você fica procurando erro no seu próprio trabalho. Ou você segue em frente. Ou você fala, não, acho que realmente isso aqui não deu. Esse foi meu doutorado. Minha conclusão vai ser que não deu. E para o próximo, outra pesquisa. É possível chegar a essa conclusão? Você acha que na área acadêmica? Se isso der um artigo científico, sim, porque é necessário você ter um artigo científico para concluir o doutorado. É muito interessante. Não, porque isso é ciência, né? Exatamente. Não conseguiu encontrar uma regularidade, mas muitas vezes o meio acadêmico não aceita isso, né, enquanto resultado. E aí é uma dificuldade grande, né? Priscila, e você tem alguma frase assim durante a sua vida, né, que marcou a sua vida? Alguma frase que você goste, que você queira compartilhar com quem está assistindo conosco aqui? Tem uma professora minha do mestrado que era uma graça e me deu aula. Ela falou um dia, depois de um seminário de um dos estudantes, que o seminário foi ininteligível. Como é que é? É isso mesmo, ininteligível, tá perfeito. E ela falou que não existe nada difícil o suficiente que não dê para explicar para outra pessoa. Se a pessoa não entendeu, é porque você não soube explicar, não porque o conteúdo é difícil o suficiente. Que lindo, Pri. E isso é uma coisa que eu gostaria de aprender a fazer, porque ela realmente explicava tudo muito bem. E muito obrigada, porque você explicou muito bem o que você falou. Bem. Tivemos uma conversa com ela antes e ela é muito meiga. Ela é uma pessoa muito gentil. Tudo que ela sabe, ela não tem aquele jeito arrogante, né? Que geralmente as pessoas têm aquela... E ela procura as palavras mais simples, gesticular, mostrar. Então, assim, muito obrigada por tanto. Obrigada a você. E você aprendeu o que essa professora falou para você, tá? Parabéns. Aprendeu e colocou em prática. E que possa ir transbordando na vida, porque é muito lindo quando aprendemos algo, né, que é tão relevante e que conseguimos levar para a vida. E isso é muita empatia pelo próximo, né? E não é para todos, porque a pessoa precisa querer ser. Né? E muitas vezes as pessoas até mais simples, né, com um conhecimento até mais cotidiano, não tem essa simplicidade, né, de querer transmitir, de querer trocar. Isso é muito lindo. E um brinde agora e muito obrigada. Priscila, foi maravilhoso. A gente agradece demais. Eu agradeço a vocês.